E o ovo seria uma excelente opção também, né? É assim, ó, a gente fala que é o segundo melhor alimento do mundo. Não que exista uma competição, mas é só a gente. Eu tento fazer as pessoas às vezes pararem para pensar um pouco. Como é que o ovo pode ser vilão? O ovo foi muitos anos vilão, por quê? Por causa do colesterol. Tá. Então vamos parar numa linha de raciocínio. Colesterol, 70% do colesterol que a gente tem no nosso corpo somos nós mesmos que fabricamos. Então, Uhum. como é que o nosso corpo vai fabricar uma coisa que pode ser prejudicial para a gente? Então já começa por aí, não tem sentido nenhum. E o ovo, pensa que um alimento desse tamanhozinho aqui pode gerar uma vida. Olha o Uhum. tanto de nutriente que tem ali dentro. Então, assim, ó, eu, se fosse vocês, se preocupariam muito mais com macarrão, pão, bolacha, aquilo que eu falei de produtos industrializados, do que o ovo, né? Então, eu acho que, assim, é por isso, principalmente, a minha vontade aqui nas redes sociais, de a gente quebrar esses paradigmas, né, André? A informação tá bem desencontrada ainda, mas Sem dúvida. trabalho Mas de estamos formiguinha, chegando lá, vamos longe. estamos chegando, E é interessante, assim, eu tive uma formação clássica, né, no Instituto Dante Pazzanese, em cardiologia, clínica, depois intervencionista. E realmente o colesterol sempre dado como grande vilão e tudo. E talvez isso tenha sido muito reforçado, porque de fato as estatinas para o grupo de alto risco são uma das únicas medicações, tem mais os beta-bloqueadores, os inibidores de enzima de conversão de angiotensina e bloqueadores de receptor de angiotensina, o AS, alguns outros remédios que de fato diminuem a mortalidade nos estudos, nos grandes trials randomizados com milhares de pessoas e tudo, em pacientes de muito alto risco. E elas acabam diminuindo o colesterol. Então, criou-se essa história que realmente tem que diminuir o colesterol, esse é o que tem que ser feito. E, porém, uma coisa que sempre me intrigava, desde lá na residência, era a constatação que as pessoas que infartam, na sua maior quantidade, elas têm um colesterol normal, o LDL, tá? Estou me referindo aqui ao LDL. Então, o LDL sempre ele vai estar mais ou menos normal em todo mundo que infarta. Alguns vai estar baixo e alguns vai estar muito alto. Mas, na média, quem infarta tem um colesterol LDL geralmente normal. E isso eu falava, poxa, mas pô, esse negócio, enfim, um quebra-cabeça que não encaixava na minha cabeça, né? E aí, fazendo o exame esses 20 anos, vendo tanta gente, centenas, milhares de pessoas com doença coronária, com múltiplas obstruções, e vendo que o nível de colesterol não era tão alto, mas que tinha outras coisas, né? Eu falei, pô, síndrome metabólica muito frequente, né? Muito frequente. Para quem não entende, pessoal, síndrome metabólica é uma síndrome que ela está relacionada com vários fatores de risco e que o problema dela é justamente que, apesar dela poder ter um pouquinho de cada fator de risco, esses pouquinhos juntos viram um monstro. Então, assim, a síndrome metabólica você tem geralmente hipertensão, que pode não ser alta, pode ser uma hipertensão leve, aumento da circunferência abdominal, você tem níveis de HDL baixo, HDL colesterol, que é um bom colesterol, e o triglicéride um pouco elevado. O LDL em si não faz muito sentido. E você tem intolerância à glicose ou já diabetes, tá? E esteatose hepática, apesar de não ser um critério claro, clássico, né? Dentro de uma pessoa que não bebe e tudo, até que se prova o contrário, uma esteatose não alcoólica é associada à ingesta de carboidratos em altas doses. Então, essa síndrome metabólica é muito frequente na população que infarta. E isso começou a aparecer, sabe, na minha prática, no meu dia a dia. Foi quando então estudando mais, me atualizando mais, aí que eu falei, tá faltando. Aí quando eu comecei, quando eu me deparei com os estudos mostrando as diferenças do LDL denso, pequeno e denso, e do LDL grande, boiante, e Oxidado, né? aí mostrando que esse LDL pequeno e denso, ele está muito mais presente em quem tem síndrome metabólica. E aí, pessoal, o LDL pequeno e denso, ele é, na verdade, o LDL colesterol, a forma como ele é transportado no corpo, em moléculas muito pequenininhas, em vez de moléculas grandonas. E aí, o que o exame de sangue convencional mostra é a carga, tá, de colesterol que você tem no corpo. É a carga. Você tem lá 1 tonelada de colesterol no corpo, por exemplo. Então, você pode transportar esse colesterol no seu corpo com 20 Scanias ou com 1 milhão de motoboys. Tá? E aí o que se mostrou é que se o seu colesterol está sendo transportado, isso o LDL colesterol, em motoboys pequenininhas, elas sim são capazes de entrar nas artérias e formar placas de gordura e gerar um infarto. Já se você está sendo transportando esse colesterol por Scanias, é menos provável que eles vão depositar nas artérias. E geralmente quem tem as partículas pequenas e densas é quem tem síndrome metabólica, quem está com a circunferência abdominal aumentada, quem está acima do peso, quem está com a pressão um pouquinho alta, com HDL, que é o bom colesterol baixo e triglicéride alto. E quem são essas pessoas? Geralmente são pessoas que comem, que têm uma alimentação
muito rica em carboidratos refinados, em produtos ultramente processados. Aí eu Uhum. comecei a, sabe quando dá aquela coisa que você fala, caramba, Uhum. então é isso. E Uhum. hoje sim a gente entende mais, né? Então, a questão do paciente inflamado, né? Que é esse Uhum. paciente, essa pessoa que infelizmente é o que tem, né? Que você vê toda hora que parece que ele é o falso magro, né? Que parece que ele está bem, que não tem nada, mas se você for ver, ele tem lá uma barriguinha e está inflamado. Então Uhum. foi mais ou menos assim também que eu fui evoluindo nesse conhecimento, nessa Querendo ou não, a prática. obesidade é uma inflamação crônica, né, André? É um Uhum, corpo constantemente inflamado. Então, assim, uma coisa, como você falou, vai levando a outra, né? Então, se a pessoa tem síndrome metabólica, está com sobrepeso, e infelizmente, eu acho que a parte mais triste de tudo é que essas doenças são silenciosas. justamente. Eu acho muito triste isso, porque geralmente quando chega, chega ao extremo já. Então a pessoa fala assim, ai, tá tudo bem, eu tô só com um pouquinho acima do peso. Daí você começa a pegar, igual você falou, né? Pega um exame de HDL. Esse HDL não tá muito bom. A pressão tá um pouquinho aumentada. Então, assim, é esse conjunto de fatores que chega ao extremo de um paciente infartado, que eu acho que, né, isso você vê muito mais frequentemente do que eu.